Jornal das 10 está de volta. A seleção brasileira conseguiu mais uma vitória na Copa das Confederações. O time ganhou de 2-1 do Uruguai, indo assim para a final da competição. Veja os gols na tela. O lançamento para o Neymar, ele ajeitou, botou na frente, empurrando, olha o gol! A jogada na área brasileira, Cavani! Gol! Cruzamento, bola para a área, toque! Olha o toque! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora em casos de família. Um homem é preso após invadir a casa de sua ex-mulher. Vamos agora com o repórter Jorge Vasconcelos para a primeira DP, São Paulo capital. Mas antes vamos aprender sobre a inviolabilidade domiciliar, contida no artigo 5º da Constituição Federal. Olá, meu nome é Paulo Ailton, sou professor de Constitucional do Instituto Processo. Hoje vou lhe dar dicas sobre a inviolabilidade domiciliar, um tema bastante recorrente nos exames da OAB. A inviolabilidade do domicílio está prevista lá no artigo 5º, no inciso 11 da Constituição Federal, quando diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo naqueles casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Bom, quando se diz casa, a casa é asilo inviolável do indivíduo, é importante que o examinando tenha uma compreensão exata de qual o bem jurídico tutelado nesse caso. Casa aí está previsto, você pegar um conceito legal, lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Casa, qualquer compartimento fechado que alguém habite ou exerça trabalho ou profissão. Assim você pode entender como casa, locais de residência em geral, obviamente, hotel, pousada, pensão, escritórios, clínicas, enfim, consultórios. Basta que a pessoa trabalhe ou exerça alguma profissão naquele local, também está subentendida aí a proteção domiciliar. Quando diz o conceito de morador, quem que pode então consentir a entrada na casa para fins constitucionais? Morador não necessariamente aquele que mora, mas aquele que tem o domínio, ou seja, que tem um poder de mando na residência. Assim entendido como um caseiro, um hóspede, um locatário, um inquilino. Não se confunde com proprietário ou morador no sentido fático da expressão. A Constituição Federal estabelece alguns casos em que, havendo urgência, é possível a entrada na casa, independente do consentimento do morador, de dia ou de noite, por meio de ordem judicial. São os 3 casos: flagrante delito, desastre para prestar socorro. O conceito de flagrante delito é um conceito legal, está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. Flagrante delito é aquele flagrante, bem do latim flagrare, o crime está acontecendo ou acabou de acontecer, ou por circunstâncias o crime presumidamente acabou de acontecer naquele local. Tem uma divergência na doutrina que envolve aquele flagrante, o quase flagrante ou flagrante impróprio, em que a pessoa fica sob perseguição logo após o cometimento do delito. Por exemplo, a banca examinadora CESP, já caiu numa prova de concurso do CESP, em que a pessoa sob perseguição, mesmo entrando na casa, mesmo estando em flagrante delito, não seria possível a entrada na casa, já que o flagrante não está acontecendo dentro da casa. Para outra parte da doutrina, essa situação justificaria a entrada na casa independente do consentimento do morador de ordem judicial. Importante para a sua prova do OAB é você ter essa compreensão. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, a entrada na casa é incondicionada. Bom, por último, por ordem judicial, a entrada na casa só pode ocorrer durante a noite. O conceito de dia, noite, também é uma divergência doutrinária a respeito. Parte da doutrina vai entender que dia, nascer e pôr do sol. Parte da doutrina vai entender que é do horário que compreende das 6 às 18 horas. Essa divergência afasta a cobrança disso numa prova do exame do OAB, porque caberia recurso para uma ou para outra situação. Bom, tenha a compreensão também que CPI não pode autorizar a entrada na casa, já que é uma cláusula de reserva jurisdicional. Somente juiz pode autorizar a entrada na casa quando não há o consentimento do morador e quando não há aqueles casos de urgência que eu já especifiquei. Por fim,
Tenha a lembrança que, em se tratando de escritório de advocacia, há que ser aplicado o artigo 7º, parágrafo 6º da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB. Nesse caso, quando se tratar de escritório de advocacia, o mandado de busca e apreensão dentro desse escritório só pode acontecer com a presença de representante da OAB e ainda assim quando o próprio advogado for investigado na persecução criminal, ou seja, haver indício de autoria e materialidade do próprio advogado. Tem um caso importante em que o Supremo Tribunal Federal autorizou policiais a adentrarem no escritório de advocacia no período noturno para instalar equipamento de escutas. Essa excepcionalidade se justificou porque o escritório estaria sendo utilizado para a prática de crimes. Então, se cair na sua prova, é possível a entrada de policiais no escritório de advocacia quando o escritório está sendo utilizado para a prática de crime? Sim, essa entrada, repito, aconteceu no período noturno. O que foge à regra constitucional, ela se justifica em razão da excepcionalidade do escritório servir como escritório do crime. É só isso. Obrigado. Agora é com você, Jorge. Estamos aqui com Bruno Bica, que foi detido por uma semana após invadir a casa da sua ex-mulher no dia 17 de junho. O que você tem a dizer sobre isso, Bruno? Os filhos estavam sobre a minha guarda, retirados de mim. Aí eu vim ver os moleques, não tinha ninguém em casa. Daí eu entrei e fiquei esperando, só isso. Então quer dizer que você invadiu a casa da sua ex-mulher? Não senhor, eu tinha chave. Mas houve registro de invasão. Na queixa de sua mulher constava arrombamento, invasão domiciliar. Prova? Tem prova? Mais nada a declarar. Então vamos passar a palavra para o Tenente Nascimento. Primeiramente, boa noite. Há provas concretas sim, como sinais de arrombamento na porta e na janela. A mulher afirmou que nunca havia entregado a chave da casa para o homem. O sujeito foi detido legalmente, pois infringiu o inciso 11º do artigo 5º da Constituição Federal, o qual diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela poderia entrar sem o consentimento do morador, a não ser em caso de flagrante de delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E como nenhum desses foi o caso, ele não tinha direito nenhum de entrar na casa da sua ex-mulher. Pois é só aqui que a gente vê isso, né? Voltamos agora com você, Valesca Bernardes, no estudo do Jornal Z10. É com você, Valesca. Obrigada, Jorge. É uma pena, né, gente? Todos sabem que é preciso combinar horário para visitar os filmes. E aqui chegamos ao fim de mais um jornal, edição do Jornal das 10. Uma ótima noite e até amanhã.